Pronto, bom dia a todos, ou boa tarde. Portanto, agora, esta última sessão é sempre a mais produtiva, não é, como é habitual, mas da minha parte podem esperar aqui uma sessão muito curta só para fazer um kick-off do tema, e acho que a riqueza deste tema é mesmo a sua discussão e tentarmos sair daqui com uma ideia mais bem elaborada e pragmática do que é que deve ser um consenso português, e se deve existir, se é pertinente, e o que é que deve ser, qual deve ser a composição e como deveria ser elaborado. Acho que o Drive AMS, na nossa visão, pode ser visto como uma forma de tentar fazer com que cada uma destas estruturas locais de stewardship a nível nacional, distribuídas ao longo do país, fiquem elas próprias mais fortes, não é? Mais capacitadas, mas também tenham a possibilidade de comunicar entre si e partilhar entre si experiências, desenvolvimentos, níveis diferentes de evolução, desafios e barreiras e formas de as resolver, e aí talvez faça de facto falta um documento de consenso que funcione como uma linguagem comum entre os parceiros neste diálogo e internamente no diálogo interno. Quando pensamos em que conteúdo é que deve ter um documento destes, podemos olhar um bocadinho aqui para esta estrutura, para esta pirâmide que é proposta pela parte conceptual, pelo design conceptual da equipa do Drive AMS, e sugerir que talvez deva incluir critérios necessários ou infraestrutura necessária, pré-requisitos. Talvez deva incluir também o que fazer e como fazer, tipos de intervenção, ok? Como medir. E talvez deva incluir também aqui o ponto intermédio, que é, afinal, ok, sabemos como medir, temos os nossos pré-requisitos, mas o que é que queremos fazer? Quais são os alvos de intervenção? Que, de facto, indo um bocado em contra até à sessão anterior e à intervenção do Nuno, que, de facto, comprovadamente funcionam, comprovadamente melhoram outcomes. Quais são os pontos da prescrição que nós sabemos que, se melhorarmos, vamos ter ganhos para os nossos doentes? E, no fundo, o que é prescrição adequada? O que é a qualidade de prescrição e onde é que queremos chegar? E acho que uma forma de começarmos a pensar neste tema, e o grosso da minha apresentação vai ser por este modelo, é olhar para o que é que existe noutros países como inspiração, como exemplo, não como alvos necessariamente a alcançar, não como endpoints, mas como, se calhar, pontos de partida para pensarmos no que é que se adaptaria mais ao que nós sabemos sobre stewardship e sobre o que funcionaria no nosso contexto. As sociedades espanholas dedicadas à infecciologia e infecção hospitalar elaboraram aqui em 2012 um documento de consenso de stewardship, não é? Cujos autores são vários peritos na área reconhecidos com muitas publicações em stewardship, que é principalmente uma revisão narrativa, ok? Que se foca pouco em emitir recomendações baseadas em evidência, com uma gradação de evidência, etc. É mais uma consensualização e que, de facto, divide as recomendações num nível básico, intermédio e excelente, não é? Não de acordo com a força da evidência que as sustenta, mas de acordo com o nível de desenvolvimento local a que isto corresponde. Portanto, há um PSIRA, inicialmente, num nível básico, deve ter a infraestrutura X, se calhar num passo à frente, nível intermédio, Y, e no passo à frente, nível excelente, Z. Portanto, para tentar ter alguma flexibilidade e para se adaptar a um contexto em que há níveis de desenvolvimento heterogéneos. Foca-se principalmente em definir estrutura e requisitos, indicadores e forma de medição e tipos de intervenções, ok? Descrevendo-as e dando aqui uma espécie de um guia prático de como as implementar, de forma narrativa. Para dar aqui um exemplo, intervenções educativas, não é? São aqui um dos tipos de intervenções que aparecem elencadas no documento. Nível básico inclui, por exemplo, o estabelecimento de um programa formativo contínuo e definição de prioridades. Nível avançado ou intermédio, com avaliação das necessidades formativas, com inclusão nos objetivos individuais de cada unidade, e um nível excelente com o uso de ferramentas de e-learning, já um ponto mais avançado de intervenção educativa. Pronto. E depois, para além de definir infraestrutura, também tenta ensinar como fazer. Define aqui alguns tópicos-chave que serão, portanto, as ferramentas ou os alvos mais prioritários de enfoque em intervenções educativas. Princípios gerais dos antibióticos, epidemiologia, qual é o tratamento empírico da infecção, duração de tratamentos antibióticos, portanto, os pontos a focar dentro desta intervenção. Não só a estrutura, mas também um guia prático de implementação.
Quando olham para os alvos de intervenção prioritários, sobre como melhorar a antibioterapia, ou que pontos de antibioterapia é que devem ser melhorados, não emitem recomendações claramente baseadas em evidência, mas dão aqui um bom resumo sobre quais são os pontos a focar. Descalação de antibiótico, colheita de amostras, suspensão de antibioterapia atempada, etc. Okay? Mas fazem isto de forma mais narrativa e genérica do que propriamente fechada ou sustentada por uma recomendação forte ou fraca na evidência. E depois, mais recentemente, se não me engano, em 2021 ou 2022, há uma publicação de um segundo documento de consenso pelos mesmos autores que vai tentar ir um bocadinho mais longe e emitir recomendações, também mais ou menos com o mesmo formato, mas um bocadinho mais personalizadas para contextos específicos, ou settings clínicos específicos, intensivos, paliativos, etc., ou síndromes específicos, por exemplo, para a pneumonia, como é que deve ser abordada a melhoria de qualidade de prescrição da pneumonia, ou para a infecção do corrente sanguínea, ou profilaxia cirúrgica, etc. Portanto, tentar tocar em contextos específicos e para cada um destes contextos faz recomendações sobre, por exemplo, a organização. Cada unidade de cuidados intensivos deve ter um programa de stewardship estruturado, ou indicadores. Na pediatria, idealmente, utilizar DOTs por 1000 doentes dia. Isto para um exemplo qualitativo ou para um exemplo de indicador quantitativo. Recomendamos que na pneumonia a adesão à guideline seja um indicador qualitativo utilizado. Tentam sugerir intervenções a realizar. Por exemplo, na intervenção da corrente sanguínea, defendemos que existe um programa de bacteremia com abordagem não solicitada e unsolicited advice aos prescritores sobre qual é a abordagem ideal à pneumonia. E também definem algumas áreas prioritárias de intervenção. Regra geral, nos intensivos, de escalação e de encurtamento do tratamento devem ser os alvos prioritários. Outro exemplo, aqui, não trago muitos exemplos, são poucos exemplos, é o documento da Sociedade Holandesa sobre Antimicrobial Stewardship. Não é? Tem um documento de consenso com 20 recomendações elaboradas com metodologia GRADE, que se baseiam principalmente em duas meta-análises. A meta-análise do Peter Dave e da Cochrane, esta é a versão de 2013, porque ainda não tinha sido revista ou revista em 2017, sobre estratégias de stewardship, que tipos de intervenções funcionam, divididas em restritivas, capacitativas, etc. E uma meta-análise também da Emily Schutz, do grupo holandês, que revê não tipos de intervenções, mas sim alvos de intervenção, aquilo que chamam Stewardship Objectives. Portanto, partem de um consenso Delphi, de uma lista de, se não me engano, 14 objetivos específicos consensualizados, olham para alguns outcomes pré-estabelecidos e veem onde é que está a evidência que objetivos é que, de facto, melhoram outcomes pré-estabelecidos. E emitem 20 recomendações para objetivos específicos. Por exemplo, recomendam que sejam colhidas culturas antes do início da antibioterapia, recomendam que exista adequação às guidelines, portanto, com padrões de qualidade baseados nesta evidência, geralmente com qualidade de evidência baixa a muito baixa, naturalmente, como é habitual nestas situações, e o foco principal deste documento é este, mas depois é complementado por um outro documento, um practice guide também da SWAB, da Sociedade Holandesa de Antibioterapia, que define de uma forma mais narrativa o que é uma equipa, quais são as infraestruturas necessárias, como é que se monta uma equipa de stewardship, o que é que deve ser feito para medição, que intervenções e como é que deve ser feita a implementação. E olhando aqui para o terceiro exemplo que eu trago, os CDC focam-se mais em definir puramente padrões de qualidade e, portanto, têm, se não me engano, 21 ou 23 statements de qualidade nestas 7 áreas essenciais: liderança, accountability, ou seja, distribuição de responsabilidades, existência de pharmacy expertise, ou seja, existência de peritos em stewardship e peritos no uso de antibioterapia, ação, intervenções a ter em curso em cada setting, monitorização, reporting e educação. E, portanto, baseiam-se nisto, portanto, tem um documento que consensualiza uma série de padrões de qualidade nestas áreas diferentes e que permite, por exemplo, que haja uma avaliação global do estado de desenvolvimento do país e da heterogeneidade dentro do país
e, portanto, um conhecimento para benchmarking, para comparação global, mas também para cada instituição saber por onde é que deve crescer, o que é que lhe está a faltar e quais é que devem ser os próximos passos. E aqui outro exemplo, não de uma norma nacional, mas de alguma coisa que pode partir daqui, deste tipo, da existência de documentos consensualizadores de padrões de qualidade, é aqui o GAMSAS, Global AMS Accreditation Scheme, da BSAC, que é um programa de acreditação baseado no cumprimento de padrões de qualidade e de statements de qualidade elaborados previamente, de antimicrobial stewardship, que permita que uma instituição se consiga propor a uma acreditação que garanta que cumpre certos padrões de qualidade. Pronto. Acho que podemos também olhar agora para de onde é que estamos a partir. O que é que temos já feito, não é? E temos, de facto, como é bem sabido, um decreto-lei que define quais são os requisitos, não é? O que é que é suposto que cada PSIRA tem, define um índice de PSIRA. E temos também algumas normas da DGS sobre a abordagem de infecções específicas ou sobre coisas mais genéricas, como profilaxia cirúrgica, duração terapêutica antibiótica. Okay? E, portanto, acho que a discussão agora deve partir para o que é que falta e o que é que falta num documento unificador. Não é? Provavelmente, olhando para exemplos de fora e olhando para provavelmente deve falar em pré-requisitos, provavelmente deve falar em medição, deve dar alguma ideia sobre tipos de intervenção possíveis e deve dar alguma ideia sobre alvos de intervenção prioritários, do contexto que conhecemos e também daquilo que funciona comprovadamente na literatura. Okay? Possivelmente com a definição de padrões de qualidade, possivelmente com uma componente mais prática de implementação e provavelmente com alguma flexibilidade para comportar diferentes contextos clínicos e também diferentes níveis de desenvolvimento das estruturas existentes. Com uma metodologia que deve oscilar a algures entre um consenso e uma recomendação baseada em literatura. Pronto. E por isso passo agora a palavra ao painel para discussão ou para questões vindas da audiência. Não sei, o professor Zé Artur agora guiará a discussão. Painel,